Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso mini curso de C. Meu nome é Fernando e esse aqui é o módulo 3 do nosso curso, onde vai aprender um pouquinho mais sobre as operações lógicas e aritméticas. E o objetivo desse vídeo aqui, desse módulo, é, primeiro, ensinar expressões algébricas em C, ou seja, você acabou de ver como é que cria variável e como é que são os tipos dela. Agora você vai aprender como é que você manipula essas variáveis usando operações matemáticas. E depois disso, a gente vai introduzir o conceito de estruturas condicionais, que é basicamente a maneira que você vai controlar o jeito que o seu código vai funcionar. E todo esse módulo tem um conceito por trás que você vai percebendo quando você começar a realmente programar, que é que todo algoritmo é como uma composição de operações matemáticas e de lógica para chegar no resultado. Ou seja, todos os códigos se baseiam em manipular variáveis e depois, de acordo com os valores dessas variáveis, você vai decidir o que você vai fazer dentro do seu código para então chegar no resultado que você realmente quer chegar. Mas então, vamos começar aprendendo mais sobre as operações algébricas na linguagem C. E logo de cara, quando você começa a programar em C, você já tem disponível na sua mão todas as operações algébricas básicas nativamente. E são elas: as operações de adição, subtração, divisão, multiplicação e módulo. E para você usar essas operações dentro da linguagem C, basta você escrever o operador ali, que é igual ao que a gente escreve na vida real, que é o mais, menos, o barra, o asterisco, e é também a porcentagem, que é para a operação de módulo, que eu vou explicar mais sobre ela mais para frente. Mas então vamos ver como é que a gente realmente utiliza esses operadores dentro do código. Esse aqui é um exemplo de implementação onde eu criei uma variável int, que é o resultado, e depois eu fiz uma atribuição a ela. Lá no último vídeo, a gente só atribuiu um valor a essa variável. Agora, a gente está atribuindo o resultado de uma operação, que nesse caso é 2 mais 2. Então, a variável resultado passa a ter o valor 4. Se eu der um printf, o resultado que vai aparecer na tela vai ser o número 4. Outra maneira de eu também escrever uma operação é fazendo uma operação entre duas variáveis que eu criei. Então, no caso, eu criei três variáveis ali, o valor 1, valor 2 e resultado. Eu atribuí a valor 1 o valor 2 e eu atribuí a variável valor 2 o valor 5. O resultado, nesse caso, vai ser a soma de valor 1 mais valor 2. Como o valor 1 é 2 e o valor 2 é 5, então o resultado da soma dessas duas variáveis vai ser 7. E é isso que vai ser printado na tela quando der o printf ali. Mas agora vamos ver um exemplo no código mesmo, lá no Visual Studio, de como é que a gente faz um programa que vai realmente manipular essas variáveis e dar um resultado que a gente realmente possa ficar interessado. Então vamos à nossa parte de programação aqui dessa aula. E nesse primeiro código que eu vou fazer é um programa que vai calcular a minha média anual aí, dado 4 notas, que é referente a cada bimestre do ano. Então vamos começar aqui. Para criar minhas variáveis, eu vou criar variáveis do tipo float, porque as médias e as notas podem ser valores quebrados, né? Por exemplo, 6.5, 8.7 ou então 10, mas podem ter valores quebrados. Então eu vou inicializar as variáveis aqui. Então essas são as minhas variáveis e no final eu coloquei uma variável de resultado que é para armazenar a média final de todas as notas que eu tive. Então agora o que eu vou fazer, eu vou pedir aqui para o usuário inserir as notas, né, de referentes a cada bimestre que ele teve. Bom, agora já pedi para o usuário aqui inserir e depois eu escaneio a nota que ele inserir e armazeno nas variáveis que eu coloquei lá em cima. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Agora então o que a gente tem que fazer é a média das notas. E para fazer uma média, eu somo tudo e divido pela quantidade de membros que tem, né? Então, no caso, vou somar nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. E como tem 4 notas, eu divido tudo por 4. Então, é isso que o meu resultado vai receber. Então, o resultado vai ser igual a nota 1, mais nota 2, mais nota 3, mais nota 4, dividido por 4. Certo? Agora eu só vou
printar aqui na minha tela o resultado que desce aqui para eu saber se vai funcionar ou não e também para o usuário saber qual que é a média dele. Então, tá feito aqui o meu código, agora é só colocar para rodar e ver se vai funcionar. Bom, agora vamos executar aqui o programa, já compilei e coloquei ele para rodar. Então vamos lá, vamos inserir minhas notas aqui. E minha média deu 27. Bom, deu errado, porque a minha média tinha que ser no máximo 10, né? Então, alguma coisa deu errado aqui e vamos tentar entender o que aconteceu. O erro que vocês acabaram de ver no código tem a ver com a parte de prioridade de operações. Lembra que eu disse lá no módulo 1 que a linguagem de programação ela foi feita para se assemelhar às coisas que a gente usa no nosso cotidiano. Isso também vale para a parte matemática, principalmente para a parte matemática. E nesse caso, a prioridade de operações é basicamente quando a gente tinha uma ordem exata para fazer uma operação, seja ela de adição, multiplicação, divisão. E se você não lembra apenas da aula de matemática, eu trouxe aqui uma colinha para você relembrar. Ó, a primeira parte de prioridade de operação são os parênteses, depois são os expoentes, depois vem as multiplicações e divisões, sempre da esquerda para a direita, e depois vem as somas e subtrações, também da esquerda para a direita. É assim que a gente resolvia e ainda resolve as operações, as contas que a gente tem que fazer na matemática. No caso da linguagem de programação, a gente não tem os expoentes como uma operação básica. Então, a gente só tira os expoentes e fica assim. Para o código, é essa ordem que ele vai obedecer na hora de realizar alguma conta, alguma expressão algébrica. E é por isso que ali, quando a gente tem que resultado é igual nota 1, mais nota 2, mais nota 3, mais nota 4, dividido por 4, ele vai seguir a prioridade. E a prioridade, no caso, já que não tem nenhum parêntese, é fazer uma multiplicação ou divisão. No caso ali, a divisão. Então, o que ele vai realmente fazer é nota 4 dividido por 4 e depois somar isso com nota 3, nota 2 e nota 1. Então, para a gente resolver esse problema, é fazer igual a gente faz na matemática. A gente adiciona parênteses entre os valores que a gente quer que tenham prioridade na hora de ser feito e depois a gente então divide esse valor por 4. Ao fazer isso, o código vai entender que ele tem que somar primeiro os valores das notas e depois dividir por 4 o resultado que der ali. Mas isso na teoria. Vamos ver na prática mesmo se funciona. Agora que a gente sabe então qual é o problema, vamos vir aqui adicionar os parênteses aqui entre as notas para dar prioridade a essa operação e vamos salvar o arquivo e colocar para rodar e ver se agora vai. Compilei, rodei o código, vamos ver se agora vai. Eu vou inserir de novo as notas. E agora sim, a minha média deu 8.6, máximo 10, então agora está funcionando corretamente o meu código, justamente por conta que eu coloquei a prioridade para dar entre as somas do que igual estava antes, que ele ia fazer a divisão primeiro. Agora que a gente já viu as operações básicas matemáticas que a gente já utiliza no nosso cotidiano, vamos ver uma operação que, para mim, eu só fui conhecer mesmo quando eu comecei a programar, que é a operação de módulo. E a operação de módulo ela é mais para facilitar algumas operações que a gente pode fazer, algumas contas. E a gente usa ela quando a gente quer saber o resultado do resto de uma divisão. Eu vou explicar agora para vocês terem uma noção. Aqui tem um código bem simples que eu coloquei duas variáveis, que é uma float, que é para eu pegar valores decimais, né, que eu chamei ela de valor divisão, e eu criei um int, que é valor resto. A valor divisão eu fiz 5 dividido por 2, então ela vai receber o valor desse resultado. E o valor resto, ela vai receber o valor de 5 módulo de 2. Se eu for printar o resultado dessas variáveis, o conteúdo delas, eu vou ter que valor divisão vai ser igual a 2,5, que é 5 dividido por 2, e o valor resto vai ser igual a 5. Por quê? O que essa operação módulo faz é 5 dividido por 2, e depois ele vai pegar o conteúdo que tiver depois da vírgula e atribuir essa variável. No caso aqui, é 5, porque 2,5, depois da vírgula só tem o 5, então é 5. Se eu fizesse, por exemplo, 6 dividido por 2 e 6 módulo de 2,
o valor resto ia ser zero, porque essa divisão ela não tem resto. O resultado dela é único, 3. Então, por conta disso, o valor resto aí é zero. E logo de cara, assim, a operação de módulo ela não parece muito útil, mas tem um exercício lá no final que vocês vão ter que fazer que vai utilizar essa operação aqui para chegar no resultado. Bom, todas as operações agora que vocês viram são operações básicas, que elas estão implementadas nativamente na linguagem C. Mas é possível você adicionar operações matemáticas mais complexas, como raiz quadrada, exponenciação, cosseno, tangente, entre outras, utilizando a biblioteca math.h no seu código. E eu vou mostrar para vocês agora como é que você inclui essa biblioteca e depois como é que você vai ver para saber como você utiliza essa biblioteca no código. Bom, de volta aqui o código então, para você incluir uma biblioteca no seu código, é igual você fez lá com a stdio que o Renan ensinou no último vídeo. Eu posso incluir mais bibliotecas. No caso, eu vou dar um include de novo, mas nesse caso eu vou incluir a biblioteca math.h. Como eu disse, a biblioteca math.h dá acesso a diversas funções mais complexas, e uma delas que eu citei é a raiz quadrada. Então, eu vou fazer um programinha aqui bem simples, já incluindo essa biblioteca, para vocês verem como é que funciona essa função. Para isso, eu vou só fazer uma variável do tipo int mesmo, e a função que vai usar, que vai retornar o valor da raiz quadrada, é a sqrt. Então, eu escrevo sqrt, abro e fecho parênteses, e dentro dos parênteses eu coloco o número que eu quero saber qual é a raiz quadrada. No caso aqui eu vou colocar 4. Eu vou só então aqui pedir para printar esse valor na tela de resultado e vamos ver se realmente funciona aqui quando eu rodar o programa. Coloquei para compilar, vamos ver, rodar aqui e ver se agora vai. E então apareceu ali, só que eu não coloquei um /n, ele apareceu aqui no cantinho, deu 2, que é então realmente o valor da raiz quadrada de 4, que é 2. Mas a math.h não tem só esse tipo de função, tem diversas funções. E como é que eu faço para saber quais funções estão inclusas nessa biblioteca? Para isso eu vou dar uma dica para vocês, que é não só apenas para essa biblioteca math.h, mas todas as bibliotecas que a linguagem C possui. Tem um site chamado C++, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês agora. Ele parece meio antigo, e ele é realmente, só que ele é muito bom porque ele é um site completo sobre a linguagem C, tem C++ também. E para eu pesquisar mais sobre a biblioteca math.h, eu venho aqui na barra de pesquisa e coloco aqui math.h. Com isso, ele já dá direto todas as funções que a math.h tem. Tá tudo em inglês, mas é isso, é algo que vocês vão ter que se acostumar, que a maioria da documentação das linguagens de programação estão em inglês. É claro que se você pesquisar vai ter algum conteúdo em português, mas a maior parte delas vai estar tudo em inglês mesmo. E voltando então, aqui tem um guia completo praticamente todas as funções que tem. E se eu clicar em alguma dessas funções, ele dá mais detalhes sobre ela, como é que usa. Por exemplo, a função que eu acabei de usar, a sqrt, que é a square root. E aqui fala tudo que fala, então realmente ele computa, né, a raiz quadrada e retorna a raiz quadrada de x que eu estou passando. Ele dá exemplos e tudo mais. Isso aqui é um site bem bacana realmente para você saber mais sobre como usar as bibliotecas da linguagem C. E a gente está então chegando ao fim da primeira parte desse módulo aqui, que é a parte de operações algébricas. E no fim desse módulo eu coloquei esses exercícios que são relacionados a todo esse conteúdo que a gente acabou de ver, para ficar mais fácil de você assimilar o assunto. Então já faz eles agora antes de você fazer a parte 2, que é a parte de operações lógicas. Então vê os exercícios, dá um pause nesse vídeo aqui, porque no próximo vídeo a gente vai continuar falando mais sobre operações lógicas, ok? Agora eu vou dar um resumo aqui de todos os exercícios que eu coloquei. O primeiro exercício é esse que está na tela, e é basicamente você vai pedir para o usuário digitar dois valores e depois vai imprimir na tela o resultado das operações de soma, subtração, divisão e multiplicação entre esses dois valores. Ou seja, se o usuário digitar 2 e 5, você vai imprimir na tela então o resultado de 2 mais 5, 2 menos 5, 2 dividido por 5 e 2 vezes 5. Bem simplesinho esse programa aqui. O segundo exercício, eu quero que você faça um programa que vai calcular a área de um triângulo. Se você não lembra a fórmula, essa daqui está embaixo. É base vezes altura dividido por 2.
Você vai pedir para o usuário digitar a base, a altura e depois você vai retornar para ele a área do triângulo. Você vai imprimir na tela o valor que der. Esse exercício aqui você vai ter que usar aquele conceito de parênteses que a gente viu. Por fim, a gente tem um exercício mais complexo que vai utilizar conceitos gerais desse módulo aqui, dessa primeira parte. Você vai pedir para o usuário, então, inserir os valores dos catetos A e B e vai imprimir na tela o valor da hipotenusa. Ou seja, você vai fazer um programa que vai calcular o Teorema de Pitágoras. E se você não lembra o Teorema de Pitágoras, é isso que está ali embaixo, que a hipotenusa é igual à soma ao quadrado dos catetos, tudo isso dentro de uma raiz. Esse programa aqui é um pouquinho mais complexo, mas ele é bem facinho de fazer. E uma dica é você utilizar a biblioteca math.h para você utilizar a função de raiz quadrada. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer um desses conteúdos que eu passei aqui, deixa nos comentários que a gente vai responder na nossa live. Os exercícios que eu acabei de passar também, eu vou resolver todos na nossa live também, que vai ser sobre esse módulo aqui. No próximo vídeo, eu vou explicar mais sobre as operações lógicas. Eu resolvi separar em dois vídeos para ficar mais fácil de você ver o conteúdo. Então esse vídeo aqui foi inteiramente sobre as operações aritméticas e no próximo então a gente volta falando tudo sobre operações lógicas. Por enquanto, muito obrigado pela atenção e eu vejo você logo em seguida no próximo vídeo.